Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa do canal dos Livros Apócrifos, o canal DRM Livros Apócrifos. Prazer, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo jóia? Quero desejar a todos um excelente dia, tá? Hoje nós vamos falar sobre a cruz, né? Como é que nós vamos explicar para você sobre a cruz? Gente, o que o apócrifo nos fala sobre como surgiu a história da cruz? Está vendo a cruz aqui? Vocês vão saber agora como surgiu a história de crucificação. Isso é importante para que vocês acompanhem. Nós vamos mostrar Bíblia, livro apócrifo, Bíblia apócrifa, para que você possa pesquisar. Nós temos as nossas convicções, mas gostamos sempre de uma explicação plausível. Você que é evangélico, você que é católico, você conhece a história da cruz? Essa história dessa cruz aqui, ó, tá vendo a cruz? Ó? Você conhece a história dessa cruz aqui? O que ela significa? O que ela representa? Você acha que essa cruz surgiu por acaso? Você conhece a história da cruz? Eu posso te explicar, seguindo a orientação da Bíblia e dos apócrifos? Posso? Então eu vou fazer isso agora para todos vocês que acompanham o canal DRM. Lembrando que hoje, às 19h15, nós temos um encontro marcado, certo? Todos os dias, ali, segunda, quarta e sexta, nós temos um encontro marcado às 19h15 aqui no canal DRM, que está crescendo, não está explodindo não, mas está crescendo aos pouquinhos, né? O canal está galgando cada dia um degrauzinho. Então eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Claro, tem crítica para tudo quanto é lado, tem pessoas que nos criticam, tem pessoas que nos elogiam, tem pessoas que tem de um tudo. A gente é uma pessoa que está na rede social, na mídia, então, né, você vai ouvir de tudo. Eu gostaria de explicar para você como surgiu essa história da cruz, segundo os livros apócrifos e segundo a Bíblia, tá bom? Nós vamos ler uma passagem bíblica, né? Está aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. Está no livro. Aqui está no livro de Deuteronômio. Então você que está dentro do sistema evangélico, se na sua igreja tem uma cruz lá, mesmo ela estando vazia, tem uma cruz lá, olha aqui o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22. Vamos ler junto? Vamos ler? Mas você pode consultar aí na sua Bíblia, tá bom? Primeiro vamos falar de Bíblia. Essa Bíblia aqui é a King James atualizada, tá, gente? Uma Bíblia que tem a sua credibilidade. Lembrando a todos vocês, foi até bom, gente. Isso aqui é o livro apócrifo, de onde nós tiramos a maioria das histórias, tá? Tem o livro apócrifo, tem a Bíblia apócrifa, tem gente que não acredita nos apócrifos, mas os apócrifos foram tirados de dentro da Escritura, gente, pelos concílios de Roma, concílio de Niceia, concílio de Trento e vários outros concílios que resolveram tirar esses livros que eles chamam de apócrifo de dentro do canon da Bíblia. Bom, aqui nós temos a Bíblia do João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia que todos vocês têm em casa, uma da capa preta. Eu tenho certeza que vocês têm em casa. E vocês podem ler essa passagem na sua Bíblia, tá bom, gente? Você que é evangélico, católico, espírita, budista, não importa a sua religião. Eu não estou aqui, gente, criando um novo grupinho, uma nova religião. Estou mostrando para vocês a Escritura. Cada um dos senhores tem a oportunidade de examinar. Por isso que o mestre falou, examinai as Escrituras. Né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então você tem que conhecer. Antigamente isso é restrito aos teólogos, né? Teologia, teo, que é estudo dos deuses, não tem nada a ver com o estudo do Mashiach, que é hebraico e aramaico. Então teologia não tem nada a ver com Yahushua. Cristo não tem nada a ver com o Mashiach chamado Yahushua, que morreu em meu e no seu lugar para nos salvar. Foi o Cordeiro do Pai, né? Então está aqui essa Bíblia. E está por último aqui, e nada mais nada menos,
e nós temos uma versão dela em PDF, nós temos ela, aliás, dessa Bíblia não. Nós temos o mesmo escritor que escreveu essa Bíblia aqui, né, um rabino messiânico, o mesmo escritor que escreveu essa Bíblia, escreveu a Bíblia chamada Imaculada Escritura, parece ter um nome católico, né? Que contém o nome de Yahweh e o nome de Yahushua, tá bom? Então aqui, ó, tá aqui, ó, para você pensa que é invenção, que nós estamos inventando. Tem um camarada que fez uma crítica, rapaz, ele fez um comentário, tá aí num dos vídeos aí, eu não dou muito dar ibope para ele não. Nós estamos aqui, ele fala que eu estou inventando história, ó. Eu não estou inventando nada, gente, aqui, ó, tá vendo? Isso é uma Bíblia, isso é Bíblia, Bíblia, tá vendo? Bíblia, e aqui na Bíblia tá escrito aqui, ó, tá vendo? Esse é o nome do Messias que eles chamam de Jesus. A Igreja Católica trocou o nome do Messias. Essa Bíblia aqui, ó, nessa Bíblia, foi trocado o nome do Messias de hebraico e aramaico para brasileiro e grego, né? Porque Jesus, a letra J, ela não existe no hebraico e no aramaico. A letra J, ela não existe no hebraico e nem no aramaico. A letra J, ela veio existir em 1630. Então, gente, vamos descartar anjo, Jerusalém, judeu, Jesus, tudo é falácia. E a gente também vai mostrar para você por que é maldição você andar com crucifixo, você que anda aí com um crucifixo na mão, com um terço que tem uma cruz. Gente, isso é mal. Eu vou explicar por que é maldição. Então a Bíblia foi toda traduzida e mudaram o nome dela, mudaram o nome dos personagens. De Maria, de José, de Pedro. O nome de Pedro é Keifas, pessoal. O nome de João é Yahuanã. O nome de Jacó é Iacov. Não tem nada a ver com Jacó. Então, assim, a gente tem que pegar os nomes verdadeiros para primeiro ser verdadeira, né? Então, já começa esse trocando o nome. Quem é o pai da mentira? Vocês sabem quem é o pai da mentira. Então, essa cruz eu quero mostrar para você hoje. Minha intenção hoje é mostrar para você. Eu quero te converter, eu quero te transformar no meu seguidor. Não, nada disso. Aliás, nem quero que você me siga. Eu quero que você venha para você pegar o conhecimento. Mesmo porque eu não tenho igreja nenhuma, eu não me congrego em lugar nenhum. Isso aqui é um ponto de orientação para você. Agora, vocês aceitem se vocês quiserem, gente. Ninguém é obrigado a mudar da água para o vinho durante o dia. Mas assim, a verdade eu tenho que falar para vocês. Ok? Então, posso falar contigo agora? Então, eu vou mostrar para você. Bom, dado o recado, tá vendo? O nome. Então, essa história do nome de Jesus, esse nome Jesus, realmente, Jesus foi crucificado. Eles criaram esse personagem levando para uma cruz. O nosso Messias, chamado Yahushua, ele não foi crucificado. A história verdadeira do Messias Yahushua, nessa história dele, ele não foi crucificado. E o que isso tem de importância, Denilson? O que isso tem de relevância? Porque uma vez, ele sendo levado ao madeiro, ele foi sacrifício. Ele sacrificou. Ele levado à cruz, ele é maldição. Então, levado à cruz, ele é maldição. E levado ao madeiro, ele se sacrificou. Ele se permitiu se sacrificar em favor de muitas pessoas. Não foi de todo mundo, não. Em favor daqueles que acreditavam nele. Mas, Denilson, eu já acredito em Jesus. Então, paciência, meu irmão. Se você não quer ouvir o que eu estou te falando, que o Jesus, a história que os romanos inventaram, chamado Jesus, que está dentro da igreja evangélica, Espírito Santo, esses nomes inventados pelos concílios de Nicéia, de Trento, esses nomes foram feitos para esconder a história do Mashiach. Vamos lá, a explicação? Bom, dada essa explicação, mais uma vez mostrando aqui, ó, Yahushua, ok? Muito agradecido pelos seus comentários. Você pode deixar seu comentário aí. Se você é de alguma igreja, seja ela Assembleia, Deus é Amor, Universal, né? Igreja da Vida, Igreja dos Mormons, seja qualquer igreja que tenha o nome de Jesus, pode ter certeza que ela não fala do Mashiach. Me perdoe todos vocês, mas ela não fala de quem merece ser reconhecido, mas todo joelho se dobrará. Toda língua vai ter que confessar o nome de Yahushua. Pode ter certeza.
Todos vão conhecer esse nome. E eu sou um embaixador para poder mostrar um pouquinho daquilo que está escondido para todos vocês. Vamos lá? Livro de Deuteronômio. Eu estou errando esse nome, ou aí está difícil. É Deuteronômio. Pronto, falei, ó. Deuteronômio, capítulo 21. Isso está no Velho Testamento. Isso foi a lei que Moshe, se você conhece como Moisés, recebeu para o povo hebreu cumpri-la. Ok? Vamos lá. Deuteronômio 21 está escrito assim: o morto e suspenso no madeiro. Então tem uma lei para isso entre o povo hebreu. Olha só. Se um homem culpado de... Então, para você ver que não foram os romanos que levaram ele para o madeiro. Falaram de cruz, mas levaram ele para o madeiro porque os romanos, os hebreus, né, os judeus, eles queriam matar o Messias, mas eles não queriam eles ter a mão suja. Então eles usaram o Império Romano para matar o Messias e ficar na cabeça das pessoas que quem matou o Messias foram os romanos. E não foram. Foram os religiosos judeus daquela época, os seguidores da Torá, dos livros da lei. Torá tem vários sentidos, tá, pessoal? Torá é livro... Como é que eu vou explicar para você? Lei, pessoal. Lei é um conjunto de regra. Como nós temos uma Torá aqui, que é a nossa lei, a nossa Carta Magna, o artigo 5º da Constituição. É uma Torá, é uma lei que está ali. Entendeu o que eu estou falando? Não tem nada de religioso. São leis que faziam para ordenar o povo, para criar uma sociedade. Então essa lei foi feita por Moshe. Só que não era para ser levada a ferro e fogo do jeito que os religiosos levavam nos tempos em que o Messias esteve aqui na Terra. Eles levaram aquilo numa Torá ao extremismo religioso. Perderam aquilo que é a interpretação da palavra. Se um homem culpado de um crime que merece pena de morte é morto, olha, se um homem culpado de um crime, já começa por aí, o Machia chamado Yahushua não teve crime nenhum, o quê? Ser chamado de filho de Deus? Esse era o crime da época? Ah, tá, era isso mesmo, né? Se um homem é culpado de um crime que merece pena de morte e é morto suspenso em uma árvore, e isso dá pano para muita árvore, muita água, né? Dá pano para muita manga. Eu até errei a palavra. Tem muitas pessoas que pensam que Yahushua ele morreu enforcado. Outros pensam que ele morreu numa cruz. E nós acreditamos que ele morreu no madeiro, num patíbulo. Ele morreu preso pelas mãos e pelos pés, com as mãos levantadas dessa forma assim, ó. Ok? O seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Então foi o que aconteceu com o Messias chamado Yahushua. Eles tiraram o corpo dele. E tu sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição, do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornará impura a terra que o Eterno, o Senhor Deus, te dá como herança. Olha aí, vai vendo, hein? Vai vendo, tá vendo? Então, há uma maldição sobre o madeiro, mas a maldição ainda é pior ainda na cruz. E eu vou explicar mais ou menos isso aqui para você entender. Vamos lá, vamos a outra informação. Aos Gálatas, vamos no livro de Aos Gálatas. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia igual, o mesmo escritor que escreveu essa Bíblia aqui, que está aqui, escreveu essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Dalit, e essa é a Imaculada Escritura, onde contém o nome de Yahu e Yahushua. Vamos ver? Vamos conferir? Vamos lá, eu tenho mais coisa para mostrar para vocês, gente, olha só. Tenho muito mais coisa para... Eu tenho a Bíblia Apócrifa, vamos ver se dá para a gente mostrar, né? Olha aí, ó. Aos Gálatas 3, se eu não me engano, 3, versículo 7, está dizendo assim, o mesmo aconteceu com Abraham. Não é Abraão, não, Abraham. Ele confiou no Eterno e foi-lhe creditado como justiça. Saibam que os que são da fé, esses são verdadeiros filhos de Abraão. Fé, filhos de Abraão. As Escrituras prevendo que o Eterno havia de justificar pela fé os goíns. Gente, você sabe o que é goíns? Você sabe o que é essa palavra aqui, goim? Sabe o que é essa palavra goim? Não sabe, não? Goim é fezes. E esses seguidores da Torá, eles acham que todo aquele que não é hebreu, que não é judeu,
é um goim. Entendeu, gente? Agora você já sabe, tá? Já está avisado. Então, todos haviam de justificar pela fé os goins. Anunciou antecipadamente as boas novas de Abraão, dizendo: por meio de vocês serão abençoados todos os povos. Então, por meio do povo hebreu, os descendentes de Abraão, vou falar assim, todas as nações, nós somos os descendentes de Abraão, gente. Eu já expliquei isso para você. Nós somos, então todas as nações são abençoadas por causa da nossa vida, porque nós somos descendentes de um homem a qual o pai Yahweh escolheu para levar a promessa do filho chamado Yahushua para a humanidade, que eles trocaram para o evangelho, mudaram o nome do Messias, botaram de Jesus, enfim, fizeram essa lama aí, e nós estamos aqui tentando mostrar para vocês, através da Escritura, o que eles ocultaram. Eles ocultaram muitas coisas, principalmente o que foi ocultado pela Igreja Católica Apostólica Romana e pelos gregos. O nome do Pai, o nome verdadeiro daquele que criou o céu e a terra e o mar, chama-se Yahu. E quem é Yahu? Yahu é o fôlego da vida, eu sou. Ele é o fôlego, ele é o ar que você respira. Você, quando respira, o som da respiração é o nome dele. Quando você puxa o ar, Yahu, você... E o nome do filho, chamado Yahushua, Emanuel Yahushua, ou Yahusha, aquele que veio. Yahushua quer dizer... Shua quer dizer salvação. Shá quer dizer salvação. Então ele veio para salvar as pessoas. Então esconderam o nome do Pai, o nome do Filho, esconderam o nome do Espírito, que eles chamam de Santo, que é Ruach. O nome não tem nada a ver com o Espírito. Santo, que vem dizer em hebraico, quer dizer, está ligado a Satã, Ha-Satã, ok? Esconderam o nome. Aí o que eles fizeram? O nome do local, do país em que tudo isso aconteceu, se chama Yahushurun. Não tem nada a ver de Israel. Esse nome de Israel foi inventado e foi colocado na cabeça da pessoa. O correto do apelido de Yahushurun se chama Israel. Eu estou bem devagarzinho para você entender os modos operantes para, tá bom, queridos? Para você entender como é que a coisa funcionou. Então, esse país chamado Yahushurun, ele está submerso, porque na profecia de Daniel diria que após a morte do Mashiach, ele desceria as águas e pés nenhum mais poderia colocar, o pecador nenhum poderia colocar mais os pés na cidade santa. Nós já fizemos um vídeo mostrando para vocês sobre isso, vídeo passado. Agora vamos lá. Se a letra J não existe no hebraico e aramaico, obviamente Jerusalém não existe. Qual é o nome da capital de Yahushurun? Yerushalayim. O nome da capital de Yahushurun se chama Yerushalayim. Então é Yahushurun, daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Yerushalayim. Pronto. É Yerushalayim. É o nome da capital de Yahushurun. Então o que aconteceu? Eles mudaram a letra, os nomes dos profetas. O Isaías colocaram o nome de... Era Yeshamiah, eles colocaram Isaías. O nome de Jeremias era Yeremiah, eles colocou Jeremias, que não tem nada a ver. O nome de Jacó, né, era Iacob, ele botou Jacó. E aí Jacó, quando brigou com o anjo lá, com o Malak, né, com o ser celestial, quando ele lutou com esse ser celestial, o ser mudou o nome dele. E ele passou a ser chamado de Yahushurun. Mas o pessoal chama de Israel. E não é. E se fosse o nome realmente mudado, teria que ser Israel e não Israel. El vem dos deuses babilônicos e El também vem dos deuses gregos. De Marduk, essa galera aí. Vamos lá. Então, pela fé foi anunciadas as boas novas, de modo que os que são abençoados junto com Abraão, que confiou e foi fiel, pois todos que estão sobre o jugo do pecado estão debaixo da maldição descrita na Torá. Porque está escrito, maldito é todo aquele que não cumprir tudo que está escrito no livro da Torá.
Vai vendo, hein, pessoal? E é evidente que pela observância legista da Torá, ninguém será justificado diante do Eterno, pois está escrito, o justo viverá pela fé. Algo além do mais, o legalismo da Torá não é baseado na fé, mas naquilo que está escrito. Então guardarão os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelos quais o homem, obedecendo, a viverá. O Mashiach nos livrou da maldição descrita na Torá. Escuta, olha aí, ó, o Mashiach. Porque seria impossível, gente, você cumprir toda a Torá, os 600 e tantos preceitos de Moisés. Ele cumpriu, ele cumpriu tudo, ele. O Mashiach chama de Yahushua, cumpriu toda a Torá. E aí ele falou assim, agora eu sou a nova aliança. Mas ele se fez maldição, é isso que é se fazer maldição. Ele recebeu no madeiro tudo aquilo que deveria ser, se nós tivéssemos na lei, era olho por olho, dente por dente. O Mashiach nos livrou da maldição, versículo 13. O Mashiach nos livrou da maldição descrita na Torá ao tornar-se amaldiçoado em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for executado no madeiro. Está vendo? Eu li lá no livro de Deuteronômio. Maldito todo aquele que for executado no madeiro. E Yahushua, 14, Yahushua, ou Mashiach, fez isso para quê? Para que os goíns, geral, pudessem receber a bênção anunciada por Abraão, a fim de que nós recebêssemos a promessa pela fé, recebêssemos pela fé a promessa do Ruach, que quer dizer Espírito de Yahu, ok? Entenderam aí mais ou menos, pessoal? Então vamos lá, hoje às 19 horas nós vamos detalhar isso aí para vocês, tá bom? Hoje, 19 horas e 15 minutos, vamos falar mais sobre essa passagem aqui e vamos dar ênfase a você, porque eu tenho mais coisa, eu tenho que correr porque tenho mais coisa para poder falar para você. São tantas informações que a gente tem que correr aqui e fazer com que você não perca a atenção, né? Porque as pessoas querem as respostas imediatas, mas tem que explicar para que as pessoas entendam. Vamos lá. Então já falamos da Bíblia, né? Falamos da Torá, falamos dos livros da Bíblia Imaculada, né? Falamos da Bíblia, né? Do livro de Deuteronômio. Agora eu vou mostrar alguns assuntos para você, algumas imagens. Essa é a imagem da cruz. Essa imagem aqui que você está vendo, ela foi confeccionada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Sem essa figura desse homem aí pendurado, que ele não foi pendurado assim, tá, gente? Isso é uma falácia, isso aí foi inventado. Ele foi pendurado com as mãos fechadas e não abertas. Não foi esse o sentido. Mas ficou essa imagem, ela perdura na nossa cabeça. E as imagens criam um gatilho mental na sua cabeça. Bom, vamos lá. Já mostramos uma, vamos lá, vou mostrar outra. Outro tipo de cruz, simbologia. Então a simbologia está em tudo que tem cruz, está em tudo enquanto é lugar. Tá Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um brasão. Isso aqui é o símbolo da cruz vermelha. Vocês já viram a cruz vermelha? Aquela instituição que vara todos os países aí. Na verdade, ela tem a função, após os conflitos, de lá levar ajuda humanitária. E aí a cruz, né, com um manto, né, um manto nela, um manto branco, mostrando que nessa cruz o nosso Salvador esteve. Mentira, ele não esteve em cruz, pessoal. Ele não esteve em cruz, ele esteve no madeiro, patíbulo. Não teve nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma invenção da Igreja Católica e dos Apostólicos Romanos. Se os senhores quiserem acreditar, tá bom? E isso aqui está dentro da Igreja Evangélica. Essa cruz está dentro da Igreja Evangélica. Qualquer igreja que você vê evangélica tem uma cruz lá. Pode ter certeza que eu estou te falando. Aí a cruz que é o nosso... Estava começando. Essa figura aqui, foi bom parar aqui, essa figura aqui desse rapaz preto aqui, que está aí do lado aqui, ela está representando, ela não é que é a figura de Yahushua, não é. Gente, a gente usa a figura para você ter uma imaginação, mas não é para dizer que essa figura é,
Que bem-aventurado aqueles que não me viram, disse Yahushua, mas creram em mim. Ok? Então essa é a capa do nosso vídeo. Eu sempre faço para mostrar para vocês. E agora vamos falar vamos ver algumas coisas que eu baixei na internet e depois vamos ler. Esse sou eu, viu, Sonha? Vamos lá. Como surgiu a morte de cruz? Vamos ver. De acordo com Luizes Cilieres, o castigo da crucificação provavelmente se originou com os assírios e os babilônicos e foi usada sistematicamente pelos persas no século 6 antes do Messias. Eles botam antes de Cristo. Cristo é grego, tá, pessoal? Antes de Yahushua. O professor Perez aponta que as informações mais antigas disponíveis vêm de algumas decorações de palácios assírios. Então, provavelmente surgiu entre a Síria e a Babilônia essa história de crucificação. Deu para você entender? Vamos lá. Vamos a outras informações. Vamos ver mais informações. Quem foi o homem que ajudou a carregar? Não, quem trouxe a cruz para o Brasil? Quem trouxe essa imagem de cruz para o Brasil? Quem foi? Pedro Álvares Cabral. A cruz original, feita de ferro em Portugal, levada pelos frades que acompanhava Pedro Álvares Cabral, com cerca de 40 centímetros rústica, e nenhum tipo de ornamento teria sido deixada no Brasil pela esquadra de Cabral. Então quem trouxe essa cruz para estar dentro das igrejas evangélicas, dentro da igreja católica, a cruz que está em tudo quanto é lugar, a cruz que está aí no seu celular. Você sabia que a cruz está no seu celular? Quando você tem um sinalzinho demais, aí é uma cruz. A cruz ela tem que estar em tudo. A cruz, gente, na verdade, a cruz do alto, em uma imagem tridimensional, é o símbolo, ela representa uma pirâmide, gente. Olha que coisa terrível. A cruz representa uma pirâmide. Mas tem mais informações aí antes da gente terminar. Vamos lá. Vamos caminhar aqui para a gente mostrar mais algumas informações para vocês. Deixa eu ver aqui onde está aqui a informação. Vamos correndo aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse, teoricamente, é Yahushua, né? Não tem nada a ver com aquele Jesus branco, né? Ele foi levado ao madeiro, ele foi hasteado ao madeiro e não levado a uma cruz, tá, pessoal? Vamos voltar mais um pouquinho. Agora eu vou para o livro apócrifo, né? Esse livro apócrifo é a Caverna do Tesouro, o Testamento de Noé, onde surgiu essa história de cruz. Olha aí, ó. Eu não vou ler ele todo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns versículos aqui chave e vou mostrar para vocês, olha só. O Noé, quando saiu da arca, o Noé estava com os restos mortais de Adão, ok? Noé estava com os restos mortais de Adão. Essa passagem ela está no livro de Caverna do Tesouro, livro apócrifo, capítulo 21, o Testamento de Noé. Então, o Noé, ele tinha uma missão, levar os restos mortais de Adão, nosso pai Adão, e colocar no centro da terra. Noé tinha que pegar os restos mortais do nosso pai Adão e colocar no centro da terra. Ok? Após o dilúvio, era essa a incumbência de Noé. E levar a promessa para todas as pessoas. Que ele viria depois de 5 dias e meio e iria resgatar, iria salvar Adão e, consequentemente, a sua descendência, que somos nós. Ok? Então Noé, antes de morrer, Noé passou a missão para quem? Para o seu filho mais velho, chamado Sem. Ele tinha que pegar os restos mortais de Noé, de Adão, e levar para o centro da terra. E aí começa essa história a ser narrada. Ele falou, toma pão e vinho como provisão de viagem, e em seguida leva contigo Melquisedeque, filho de Lamache, pois todos os seus descendentes ele foi escolhido para Deus para servir. Depois parte e deposita no ponto central da terra, e faz com que Melquisedeque habita lá, diante de vós, e mostra os caminhos que devereis seguir, ou o lugar que deveria ser colocado o corpo de Adão, a saber, no ponto central da terra. Agora vem a história da cruz. Fique aí, que agora eu vou falar para você. Então, por que surgiu essa história de cruz? Você vai entender agora. Se você não entender agora, você não entende mais não. Adão, os ossos de Adão. Não tem uma pessoa que vai lá, pega os ossos, né?
vai lá no cemitério. Pega... Então, os ossos de Adão era para ser levado para o centro da terra, para o Gólgota. E o Gólgota foi onde o Machia foi levantado no madeiro. Porque o sangue do Machia e a água que escorreu depois que o guarda perfurou com a lança caiu sobre a cabeça de Adão, perdoando o Adão. Ele perdoou o Adão do pecado que o Adão fez de ser desobediente ao Pai. Redimiu o Adão. E depois de 5 dias e meio, 5.500 anos, o Machia, ele veio, morreu como um sacrifício, ele foi uma oferenda, um cordeiro, e o sangue dele caiu sobre a cabeça de Adão. Olha que coisa interessante, né? Que coisa legal, né? Você sabia dessa história? Não sabia, não? Tem mais aqui, peraí. Vamos ver aqui, vamos continuar aqui. Parou no versículo... sua força, vamos lá. Tá aqui em cima sua força, ó, e sua força. E a terra, ó, e a terra brotou essa força aqui da terra brotou, prolongando-se em 4 direções, como polias e coluna, mas nesse ponto a sua força fixou e permaneceu em repouso. Ali realizar-se-á a redenção de Adão e de todos os seus filhos. E essa história foi transmitida de geração após geração, desde Adão até nós hoje. Agora você está sabendo. Agora, olha a simbologia. A terra, ela abriu em 4 direções. Norte, sul, leste, oeste. O que a terra abriu? Como se fosse uma cruz, gente. A terra abriu como se fosse uma cruz. Meus amigos. E os restos mortais foram colocados lá no Gólgota. Depois da morte de Noé, se cumpriu o que o seu pai lhe ordenara. Penetrou a noite na arca Sem, retirou o corpo de Adão e lacrou de novo. Ele lacrou a arca. Ninguém mais pode entrar. Ninguém mais encontrou a arca. Tu vê que estão tentando encontrar. Ninguém mais encontrou a arca. Ela foi lacrada, assim como a arca da aliança. Todas elas estão nas mãos do Pai. Depois da morte de Noé, Sem cumpriu o que seu pai lhe ordenara. Penetrou de noite na arca e retirou o corpo de Adão, pois lacrou de novo com o selo de seu pai, sem que fosse percebido por ninguém. A seguir, o Sem chamou Cã e Jafé e disse: meus irmãos, meu pai ordenou que eu me partisse para a terra além do mar, para ver a situação da terra dos rios, e tomasse depois para junto de vós. Minha mulher, meu filho e minha casa ficarão convosco. E responderam então os irmãos: leva contigo um bom número de homens, pois a região é infértil, desabitada, e também existe lá animais selvagens. Respondendo Sem: o anjo do Senhor irá comigo, proteger-me de todo o mal. E disseram então os irmãos: assim sendo, vai em paz, que o Senhor Deus dos nossos pais esteja contigo. Então Sem disse a Malaque, filho de Aspachá, e pai de Melquisedeque, bem como a sua mãe Jorá: dai-me Melquisedeque, para que o mesmo me acompanhe e me sirva de companhia ao longo da viagem. Disseram então os pais: que ele vá em paz com você. Vamos para outra passagem aqui, gente. Livro de Caverna do Tesouro, capítulo 21 agora, hein? Disseram então os pais: vai, leva ele. Então, quando meu pai morreu, obrigou-me por juramento. Hoje nós não podemos jurar, tá? Nem pelo céu, nem pela terra, que nem eu e nenhum dos vossos descendentes penetrasse na arca. Ela foi selada com o seu selo e disse: ainda homem algum poderá dela se aproximar. Por isso que ninguém até hoje consegue encontrar a arca, tá, gente? Ele supõe, faz aí réplica, mas não entra na arca, na arca de Noé. Não entra. Em seguida, Sem tomou o corpo de Adão e juntamente com Melquisedeque abandonou seu povo de noite. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, que foi na frente deles, e o caminho lhe era muito leve, porque o anjo do Senhor dava-lhe força para chegar até aquele lugar. Chegando ao Gólgota, local onde o Messias e a Rúshua perdeu a sua vida, doou a sua vida para cumprir a promessa para Adão. No Gólgota, ponto central da terra, o anjo indicou um lugar a Sem, e quando este depositou o corpo de Adão no alto desse lugar, o chão abriu-se em 4 direções numa forma de cruz. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. O chão abriu
em 4 direções na forma de cruz. Esse sinal que a igreja faz aqui, sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nada mais, nada menos que é um ponto cardeal. Isso apareceu porque quando os restos mortais foram jogados no Gólgota, a terra abriu como a forma de uma cruz. E essa cruz ficou conhecida como símbolo de maldição, que hoje as pessoas colocam dentro dos templos evangélicos, dos templos católicos, adorando a cruz, achando que o nosso Messias morreu numa cruz, e ele não morreu numa cruz, ele morreu no madeiro, e ele abomina essa prática religiosa. Então depositaram o corpo de Adão ali nesse lugar, os 4 lados do chão se moveram e cobriram o corpo do nosso pai Adão. Então fecharam-se a porta da terra exterior. E esse lugar foi chamado de Calvário, porque ali fora depositado a cabeça de todos os homens. Gólgota, porque era redondo e se chamava aterro. Você sabia dessa história? Você sabia disso? Hein? Você, meu amigo, minha amiga, você sabia dessa história? Não sabia dessa história? Nós temos mais algo para falar para vocês. Hoje à noite, às 19h15, tá bom? Então, se você tinha dúvida se o nosso Messias foi crucificado, ele não foi crucificado. Ele foi levado ao madeiro, porque crucificação era símbolo de maldição do Império Romano. Esse é o canal DRM, é o canal dos livros apócrifos. Eu quero agradecer a todos vocês. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E hoje, às 19h15, nós estaremos juntos aqui na nossa live das segundas, quartas e sextas. Forte abraço, fiquem na paz de Yahushua e tenha um excelente dia. Tchau!